E aí, pessoal? Vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje sobre o valor técnico e emocional da fotografia profissional de eventos. Sabe, a gente vai entender a fundo qual é a diferença colossal que existe entre simplesmente pegar o celular, apertar um botão e a verdadeira arte de capturar uma narrativa visual completa e duradoura. É como a diferença entre só ler algumas palavras soltas e sentir de fato a história inteira. Vamos lá? Qual é a grande diferença entre só tirar umas fotos e realmente contar uma história? Pensem com a gente um instante. Imagina que a música finalmente parou, as luzes do salão se apagam, as mesas ficam vazias e a festa literalmente acabou. O que sobra de verdade? Algo tangível na manhã seguinte. É justamente nesse vazio silencioso do pós-evento que a fotografia ganha um peso absurdo. Um valor que, olha, muita gente só percebe quando já é tarde demais. O verdadeiro problema em questão nunca é a falta de fotos, né? Afinal, tem lentes por toda parte. O problema real é a ausência de fotos com alma e com significado real. E isso nos leva à grande ilusão tecnológica que a gente vive hoje. Como quase todo mundo anda com um celular de altíssima qualidade no bolso, acaba rolando aquela falsa e perigosa ideia de que ter uma lente boa em mãos já é o suficiente para documentar um grande marco da vida. Acontece que apertar a tela é muito simples, mas registrar toda a complexidade de um ambiente não é a mesma coisa que fazer as pessoas sentirem a emoção daquele dia olhando para uma foto anos depois. A tecnologia amadora sozinha jamais substitui a intenção humana. É aquela velha história. Ter panela de última geração na cozinha não transforma ninguém em chefe com estrela Michelin num passe de mágica. E a mesma lógica se aplica perfeitamente à fotografia. Quando a gente coloca lado a lado uma foto amadora e um registro profissional, nossa, a diferença técnica grita aos olhos. Do lado amador, o que a gente mais vê são fotos tremidas, escuras por causa da baixa iluminação e sem enquadramento nenhum. Sabe por que isso rola? Porque os sensores minúsculos da maioria dos celulares sofrem horrores para captar luz no escuro, criando aquele ruído chato e borrões sem intenção nenhuma. Eles falham feio na hora de traduzir a grandeza do momento. Já a fotografia profissional entrega uma narrativa visual rica. São lentes incrivelmente claras, sensores robustos que travam o foco, trazendo uma composição técnica rigorosa. Tudo para garantir aquela captura genuína de emoção com muita, mas muita intencionalidade artística em cada clique. Além do equipamento de ponta, o maior trunfo que um profissional leva para um evento é o que a gente costuma chamar de olho invisível. Enquanto a festa está a 1000 por hora, com os anfitriões completamente e de forma justíssima, focados em curtir cada segundo, existe um olhar extremamente treinado operando ali, em silêncio, nos bastidores. É um escaneamento contínuo do ambiente, com uma atenção ininterrupta. Uma busca constante por situações sutis, por instantes fugazes que quem está imerso na alegria simplesmente não consegue perceber no calor do momento. E é fascinante detalhar o que exatamente esse olhar invisível consegue pegar. A atenção dele é focada naqueles detalhes que sumiriam no ar, um sorriso completamente espontâneo de um convidado especial lá do outro lado do salão, um olhar cheio de emoção contida bem naquela fração de segundo antes de um longo abraço. Ele capta as reações reais, sem ensaio nenhum, da família durante um discurso. São interações de milissegundos que passam batido por todo mundo na correria. O profissional atua como um caçador dessas frações de tempo, transformando fragmentos de segundos numa lembrança viva, pulsante e absolutamente eterna. Tudo isso nos leva a uma frase super poderosa no meio fotográfico. Um bom fotógrafo não apenas registra, ele constrói uma narrativa visual. Gente, isso é forte demais. Não importa se é um casamento enorme, um aniversário descontraído ou um evento corporativo cheio de formalidades. Todo encontro humano carrega uma história que merece ser contada direito. O profissional une a técnica de composição geométrica, o uso inteligente da luz e a compreensão da linguagem corporal para criar uma sequência lógica perfeita. Ele constrói um ambiente para que a história possa ser revivida intacta através dos anos. Entrando agora num campo bem prático, existe o chamado divisor técnico. É aqui que a tentativa e erro do amadorismo ficam para trás e entra a confiabilidade bruta de entrega. Ter a melhor câmera do mercado nas mãos é só uma pequena fração da equação toda. O diferencial de verdade é dominar as inúmeras variáveis físicas de um ambiente caótico, tudo ao vivo. É conseguir equilibrar a luz estourada de um refletor de palco, compensar instantaneamente uma mudança brusca de tempo lá fora ou navegar por uma multidão agitada sem perder a estabilidade da imagem. É nesse gerenciamento de crise em tempo real que a técnica mostra o seu verdadeiro poder. Pensa só nos desafios práticos que o mundo real joga na cara de quem segura uma câmera. Ambientes com pouquíssima luz e com ação super rápida. O equipamento amador simplesmente perde o foco e cria borrões sombrios. Fora que as pessoas na festa não são modelos treinados. Elas se movem de forma imprevisível e raramente sabem como posar naturalmente. E claro,
sempre tem o clássico fator humano, o parente bem-intencionado que invade o corredor com o flash do tablet cegando todo mundo na melhor hora. O profissional antecipa e desvia de todas essas armadilhas visuais, mantendo o controle sobre uma pressão esmagadora, simplesmente porque sabe que não há margem de erro. Zero. Mas se engana redondamente quem acha que o trabalho acaba ali. O esforço físico no local é só a pontinha do que chamamos de iceberg oculto da fotografia de eventos. Existe um volume gigantesco de trabalho invisível, extremamente técnico, que acontece bem longe dos nossos olhos. Enquanto todo mundo já voltou à rotina e descansou, os profissionais passam semanas sentados atrás de monitores de alta fidelidade, refinando, organizando e lapidando meticulosamente todo aquele diamante bruto capturado nas poucas horas do evento. Compreender esse fluxo da pós-produção é essencial, viu? Porque não é só uma formalidade, é a alma do acabamento. Tudo começa com a seleção, onde eles garimpam o AD dos cliques com mais emoção no meio de milhares de capturas iniciais. Depois, o tratamento da imagem não busca criar nada falso de plástico, mas sim destacar o que já estava lá. A correção de cor, por exemplo, garante que a luz daquela foto transmita o exato calor e aconchego que se sentiu na hora. Tudo culmina numa entrega metodicamente pensada, passos indispensáveis para forjar uma verdadeira cápsula do tempo perfeita. E quando a gente compreende essa montanha de trabalho invisível, a nossa percepção sobre o custo do serviço muda completamente. É hora de parar de encarar a fotografia como uma despesa descartável na planilha do evento e passar a olhar para ela como um ativo valioso, um investimento de longuíssimo prazo. Em todo o enorme universo de gastos para dar uma festa, a fotografia é das pouquíssimas coisas cujo valor não se perde com o tempo. Pelo contrário, ele cresce, se multiplica e ganha novas camadas de importância a cada folha que cai do calendário. O ciclo de vida do valor de um evento é fascinante de acompanhar no papel. Na hora zero, quando as luzes apagam, a vivência presencial acaba ali. Se pularmos uns 5 anos para frente, todas as coisas materiais que custaram super caro, o banquete incrível, as flores raras, a decoração, desapareceram. São passado puro. No entanto, se saltarmos décadas no tempo, são aquelas memórias fotográficas que vão se transformar em joias de família. Imagina um neto adolescente daqui a muitos anos, sentando no sofá com um álbum impresso impecável, entendendo toda a história da família através de fotos com as cores e os contrastes exatos daquele dia. Isso simplesmente não tem preço. Essa valorização toda joga na nossa cara um alerta mais do que necessário. O barato muitas vezes esconde um custo emocional altíssimo e assustadoramente irreversível. Cortar o serviço profissional para economizar no curto prazo é assumir um risco drástico e permanente com o próprio legado. Não é como comprar uma televisão com defeito que você leva de volta na loja ou pega o dinheiro de volta. Na linha do tempo impiedosa da vida real, um dia que não foi documentado direito é um bloco de memória que esfarelou e foi levado pelo vento. Acabou. A realidade, por mais dura e fria que possa parecer, sempre esbarra num número absoluto e inflexível. 0. 0 é a quantidade exata de chances que a gente tem para tentar voltar no tempo e refazer a foto de um momento que deveria ter sido único. É uma matemática superpoderosa que não aceita negociação. Aquela magia irrepetível do primeiro olhar no altar, a euforia do diploma levantado depois de anos de sacrifício, o reencontro de familiares que talvez nunca mais estejam no mesmo ambiente de novo. Absolutamente tudo isso tem uma validade que se esgota em apenas alguns segundos. Eventos não têm replay. A engrenagem do tempo não para, e quando aquela janela de oportunidade fecha, ela tranca para toda a eternidade. Nenhuma tecnologia moderna foi capaz de inventar um botão de rebobinar para capturar de novo a luz perfeita sobre um brinde emocionado, ou focar direito na lágrima caindo do rosto de um familiar que se perdeu porque o celular demorou para focar. Momentos cheios de vida afogados pela falta de iluminação adequada ou arruinados pelo borrão do tremido nas mãos de um convidado ansioso ficam afundados no esquecimento de maneira totalmente definitiva. Para fechar essa nossa análise de hoje, a mensagem que fica soa quase como um poema. A fotografia não apenas registra o que aconteceu, ela guarda o que aquilo significou. A missão suprema aqui não é de longe acumular gigabytes de fotos genéricas em um HD que logo vai dar defeito, mas sim reter as sensações, blindar o significado daquele instante. A técnica precisa existir, mas operando totalmente a serviço da memória. Então fica aqui a nossa provocação final. Quando começarem a esboçar os planos para o próximo grande marco das suas vidas, qual pedaço da própria história vale a pena arriscar entregar de bandeja por esquecimento definitivo? É algo para se pensar muito bem.